Quando nós lemos a Bíblia, a Escritura Sagrada, a Bíblia, que é a história de Deus e do ser humano, você pode entender, você pode ver claramente que a história de Deus e do ser humano é uma história de casamento, a ponto de chamar a igreja ou aqueles que creem nele de sua noiva. Nós somos a noiva de Deus e ele é o nosso marido. Quando Deus criou o mundo, antes de criar o ser humano, ele criou tudo que existe e preparou um lugar que era literalmente um paraíso, primeiro, e depois colocou ali o homem e a mulher, como o noivo que prepara a sua casa para trazer depois a sua noiva e morar junto, os dois morarem juntos ali. Deus fez isso com o ser humano. Então toda a história da humanidade e de Deus é uma história de casamento, mas não um casamento que eles foram felizes para sempre. Não, a história se repete, uma história de amor e de tristeza ao mesmo tempo, porque a história do ser humano em relação a Deus costuma ser a seguinte: enquanto está tudo bem, o ser humano está com Deus. Enquanto está tudo bem. Quando ele relaxa na sua prosperidade, no seu sucesso, ele pensa assim: agora eu não preciso mais de Deus, eu posso viver sozinho. Então, na sua prosperidade, no seu bem-estar, ele dá as costas para Deus e vai viver a sua vida do seu jeito. Se dá mal, se arrebenta, geme, sofre, e quando está no aperto, no fundo do poço, aí ele volta para Deus e fala: me ajuda, meu Deus, me perdoa, me ajuda. E Deus perdoa e recebe e restaura o relacionamento com o ser humano. E aí ele fica bem de novo. E depois de um tempo que ele fica bem, novamente ele dá as costas para Deus. O ser humano tem esse costume de se aproveitar, né? Se tem ali um benefício, por que não se aproveitar? Então, se ele sabe que Deus é misericordioso, que ele espera, que ele ama de verdade, incondicionalmente, então ele se aproveita desse amor, ele se aproveita da misericórdia de Deus. Muitas vezes fica com Deus, mas não se compromete, né? E infelizmente isso é uma coisa que acontece muito entre pessoas, né? O mesmo que se faz contra Deus é o mesmo que se faz contra as outras pessoas. Todos os relacionamentos, eles têm uma representação com Deus. Então, pai, filho, mulher e marido, irmãos, tudo tem uma representação com Deus. Assim como nós tratamos as pessoas, o próximo, nós também tratamos a Deus. O casamento é um termômetro de como você está com Deus. Se vocês estão bem no casamento, vocês com certeza estão bem com Deus. Normalmente, quando não está bem com Deus, também não vai estar bem um com o outro. Você pode observar isso em todos os momentos da sua vida. Deus criou o casamento exatamente para que nós tenhamos uma experiência prática do que é o relacionamento com Ele. Tudo que você quer do seu cônjuge, Deus quer de você. Tudo que você quer do seu cônjuge, Deus quer de você. Você quer fidelidade, exclusividade. Deus não quer que você tenha outros deuses. Deus quer ser o único na sua vida. Você quer atenção. Todo casal, toda pessoa que está no relacionamento quer ser notada, quer ser ouvida, quer que as suas opiniões contem. Deus quer ser ouvido por nós, ser atendido, quer nos ouvir também. Deus quer ouvir você. Qual a última vez que você falou com Deus? A pior coisa é você morar numa casa com alguém que não fala com você, que te dá o tratamento do silêncio.
e que age assim, não, ela sabe o que eu quero, ele sabe o que eu preciso, eu não preciso pedir, se eu tiver que pedir, então não vai ser de iniciativa própria. Não, você quer ouvir a outra pessoa e você quer que a outra pessoa te ouça. Deus também. Respeito, tudo, absolutamente tudo que você quer com a outra pessoa, Deus quer com você. Você vai entender hoje aqui como Deus, nesta busca, nesta saga persistente, perseverante de trazer o ser humano de volta para Ele, faz uma proposta que nós podemos chamar de a proposta da última casa. Qual é a proposta da última casa? Diz o texto sagrado assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Olha como Deus olha para o futuro. Ele olha, o que vai vir à frente vai ser melhor do que o que ficou para trás. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. O que ele está falando aqui? O que é que Deus está falando? Ele está falando, eu entendo que a primeira casa fracassou. Aqui, quando ele estava falando da destruição do templo. Porque o povo novamente se voltou contra Deus, deu as costas para Deus. Então os inimigos invadiram, levaram todos os utensílios do templo. E a casa de Deus, aquela casa que ele mandou construir para ser o encontro dele com as pessoas, foi destruída. Então o povo estava disperso, longe de Deus. Deus novamente estende a mão para as pessoas e fala: eu sei que o passado de vocês foi um passado ruim. Vocês estão colhendo aí resultados de terem me abandonado. Mas eu digo uma coisa para vocês: a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Quer dizer, não fique olhando para trás e dizendo assim: os bons tempos, no início lá era bom, já passou esse tempo, agora nós perdemos tudo. Não, Deus sempre nos manda olhar para frente e crer que o que Ele vai fazer daqui para frente vai ser melhor do que o que já foi até aqui. Então essa é a proposta de Deus. Ele propõe uma nova vida, mas o que Ele quer? Tudo que Ele quer de nós é a fidelidade, é a obediência, é o que Ele precisa, como você quer do seu cônjuge. Mas nós vamos ver o que aconteceu no passado, porque as pessoas não deram essa fidelidade a Deus. Diz no versículo do Salmo 78 o seguinte: porque o seu coração não era reto para com Ele, nem foram fiéis em quê? Na sua aliança. Não foram fiéis na sua aliança, quer dizer, foram infiéis. O que o povo fez com Deus? O povo deu as costas para Deus, o seu Criador, e tornou-se para deuses de pau, de pedra, de metal, que não eram deuses. Abandonaram a Deus, traíram a Deus, foram infiéis, romperam a sua aliança. Nós somos a palavra, como Deus é a palavra, a Bíblia diz que Deus é a própria palavra dele. Jesus era o verbo que se fez carne, ele é a palavra que encarnou numa forma humana. Deus é a própria palavra e não muda a sua palavra. Assim também ele nos chama a ser de palavra. Sim, sim, não, não. Quando a sua esposa perguntar a você: onde é que você está? O que você falar tem que ser, porque se você fala uma coisa que depois ela vem descobrir que não era aquilo, você mina a confiança de um relacionamento, você vai quebrando a aliança. Então o que você mais quer da pessoa que está com você é o empenho da palavra, é saber que o que ela falou é verdade, e o que ele prometeu ele vai fazer. Palavra significa, não importa o que eu sinto, não importa o que eu sinto, o que importa é eu te dei a minha palavra. Se eu dei a minha palavra, eu vou cumprir. Então o que aconteceu lá atrás? Quando o texto diz, porque o seu coração não era reto para com ele, quer dizer o seguinte: o povo se corrompeu no coração. O povo falava uma coisa com a boca, mas no coração sentia outra.
não foram fiéis à sua aliança. Qual foi o resultado disso? Por isso Deus desamparou o quê? O tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. Deus se fazia presente no meio do povo, mas o povo deu as costas para Deus, foi infiel à sua aliança. O que é que Deus fez? Deus saiu de casa, foi embora. Como o marido que vai embora, como a mulher que diz, eu não quero mais esse casamento. Desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. Então, Deus foi embora, deixou a casa dele vazia. E é assim que tem acontecido com muitos, quando a pessoa quebra a aliança dela com Deus. O que acontece? Não é que Deus abandona a pessoa, ela abandona Deus primeiro. Então Deus apenas cumpre o desejo dela. Quando você fala para Deus assim, por favor, deixa eu viver a minha vida do jeito que eu quero. Deixa eu viver a minha vida do jeito que eu acho. Eu quero fazer o que eu gosto, o que eu penso, o que eu acho que é certo. Não se meta na minha vida. O que é que Deus vai fazer? Ele simplesmente vai cumprir o seu desejo. E vai sair, vai te deixar. Então, quando você vive dessa forma e você começa a ver que a sua vida vai mal, a sua vida é uma vida de tropeços, você talvez tenha sucessos em algumas áreas, mas em outras áreas você só fracassa. Por quê? Porque você tem tentado viver sua vida na força do seu braço. Você deu as costas para Deus. Você tem dito para Deus, eu não quero a sua interferência na minha vida. Eu vou viver do jeito que eu acho. Então, esse abandono, esse desamparo, tem tido um impacto muito grande na vida pessoal das pessoas e também nos relacionamentos. Porque a pessoa não pode querer só os benefícios, né? Porque muitas vezes a pessoa quer os benefícios. Ela está, por exemplo, se você está num relacionamento em que aquela pessoa, ela é legal com você quando ela quer algo de você, mas quando ela não precisa, quando ela não está pensando em você, ela não é legal com você. Ela ignora, ela está com os amigos, ela não dá atenção, ela não responde aos telefonemas. Quer dizer, mas quando ela precisa de você, quando ela quer estar com você à noite, então ela é legal com você. Né? Um ser humano não consegue, não quer isso. Ninguém quer isso. Você quer uma pessoa que é legal com você em todos os momentos. Não só quando ela precisa de você. O Salmo continua dizendo o seguinte: o fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Aqui ele passa a falar de solteiros e de casados. Olha só. De solteiros ele fala começando com os jovens. Os jovens foram consumidos pelo fogo, e as moças, as mulheres, não foram dadas em casamento. O que está acontecendo hoje com os jovens? Muitos jovens hoje já falam, eu não quero me casar. Ou não querem se casar porque tem uma aversão à ideia do casamento, porque viram todos os maus exemplos dos seus pais e de outros e dizem, longe de mim casar. Ou aqueles poucos que ainda querem casar, tem aquela dificuldade de achar a pessoa. Qual é o dilema do solteiro? Você que é solteiro, que está aqui, qual é o dilema? Nós lidamos com solteiros o tempo todo, e o que a gente ouve o tempo todo? Qual é a dificuldade do solteiro? O que o solteiro precisa? O que ele quer? Ele quer achar uma pessoa que ele goste, uma pessoa que esteja inteira, que não seja um problema, né? Que está resolvida, que está bem, e que vá amá-lo de volta. Então, uma pessoa por quem ele se sente atraído, uma pessoa que está inteira, que está bem, que tem algo a acrescentar na sua vida e que o ame de volta. É isso que o solteiro quer. Mas não falta solteiros no mundo. As estatísticas mostram, no Brasil, por exemplo, há mais solteiros do que casados. O problema não é falta de solteiros, o problema é você acertar nesses pontos com alguém. E assim,
a Bíblia está dizendo: os jovens são consumidos pelo fogo. O que é o fogo hoje? O fogo é esse desejo de curtir, eu quero pegar, eu quero ficar com todas, eu quero experimentar o que puder, eu quero experimentar mulher, quero experimentar homem, quero experimentar como é que é isso, como é que é aquilo. O fogo vem consumindo os jovens. A pessoa chega aos 20 e poucos anos de idade, já chega cheia de bagagens, de um peso, uma carga pesada de relacionamentos, que se pode chamar de relacionamentos ruins, e aí não sabe mais o que quer, toda estragada, toda ferida, toda cheia de problemas internos. Esse fogo tem consumido esses jovens. As mulheres querem casar? Não, elas pensam assim: não, eu não preciso de homem, eu preciso de dinheiro. O que eu quero é dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. O homem não vai garantir a minha felicidade. Então, como está escrito aqui, suas moças não foram dadas em casamento. As mulheres hoje não querem. E às vezes, quando a carência bate e elas, tá bom, aceitam o homem vai ficar debaixo do sapato dela. E os casados? Olha só. Os seus sacerdotes caíram à espada, morreram. E as suas viúvas não fizeram, quer dizer, não choraram. O marido morreu e a viúva não chorou. Você pode imaginar que tipo de casamento era aquele? E casamento de sacerdote. Quer dizer, se os sacerdotes não deixavam saudades em suas viúvas, sendo supostamente homens de Deus, homens que falavam de Deus, tementes a Deus, se as viúvas não ficavam com saudade do sacerdote que morreu, o marido que morreu, imagine o resto da população. Como tem acontecido hoje. As pessoas casam, descasam, quando separa, quando divorcia, dá uma festa. Festa do divórcio, é a moda agora. A pessoa fica tão aliviada que separou, vou dar uma festa. Dá uma festa. Quer dizer, a pessoa é tão infeliz no casamento que quando ela separa é um alívio, ou quando morre é um alívio. Já foi tarde. É esse casamento que você quer? Não. Eu falei que o desafio do solteiro hoje, o desafio do solteiro é achar uma pessoa que ela gosta, uma pessoa legal, inteira, que acrescenta a vida dela e que a ame de volta. Esse é o desafio do solteiro. Qual o desafio do casado? Qual o desafio de quem é casado hoje? O desafio de quem é casado é você continuar amando essa pessoa e crescendo em amor mais do que no início. O desafio do casado é você não deixar o seu casamento ficar chato, não deixar o seu casamento entrar no tédio, em que você trata essa pessoa como um estorvo na sua vida, que você não vê a hora de achar uma saída e talvez entrar em outra, procurar outra pessoa mais interessante. O desafio do casado é você olhar para essa pessoa e dizer: eu casaria com você de novo. O casamento é um lugar de treino, um treinamento para o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Como é que você vai servir, se relacionar com alguém que você não vê? Então, você mostra a sua fé, o seu relacionamento com Deus, as suas virtudes de uma pessoa verdadeiramente de Deus, cristã, quando você pratica isso no seu casamento. É aqui que você tem que praticar perdão, é aqui que você tem que praticar paciência. Então, o casamento é essa aliança que Deus nos deu para ensinar-nos a nos relacionar com Ele. Mas entenda, se você não tiver aliança com Deus em primeiro lugar, o resultado vai ser esse casamento chato, que o outro não vai ter um pingo de saudade quando você não estiver mais perto. Solteiro, se você não tiver aliança com Deus, você vai ficar sendo consumido pelos fogos, pelas modas deste mundo. Você vai tentar e não vai conseguir, porque você não se guia pela direção de Deus, que é o maior interessado que você case bem. Você sabia, solteiro, solteira?
o maior interessado que você se case bem é o seu Pai celestial. Como a mãe e o pai querem o filho bem casado, muito mais Deus. Mas se você não recorrer a Ele para te dirigir a essa pessoa, seguir os conselhos dele e continuar procurando com os olhos, com o sentimento, com o que você acha, com o que o mundo diz, você vai se dar mal, infelizmente.